Eleições 2020 é na TV Foz. Programa Amigos de Foz. Debate com os candidatos a vereador por Foz do Iguaçu. Convidados: Subi Jussier, Ivanide Sá, Dantas Duarte e Tio Natal. E a presença do comentarista político Jurandir do Carmo. Apresentação: Anderson Marcelino. É nesta quarta, dia 21, a partir das 13 horas. Programa Amigos de Foz, nas eleições 2020. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Foz do Iguaçu. Boa tarde, Paraná. Boa tarde, América do Sul, Latina, aliás, todos os continentes da Terra. É um prazer muito grande poder estar entrando no ar e compartilhar com os nossos internautas agora informações. O nosso programa hoje vai ser bacana demais. Eu estou feliz da vida nesta quarta-feira por poder interagir com você, amigo internauta que está em casa. A partir de agora, entra no ar mais uma edição do programa Amigos de Foz pela TV Foz. E a partir de agora, você que deseja o nosso endereço online para compartilhar, tvfoz.com, você compartilha com o seu grupo de WhatsApp, de Facebook e amplifica ainda mais a notícia e os comentários políticos que estão saindo daqui numa série de programas de debate com os principais candidatos a vereador por Foz do Iguaçu no programa Amigos de Foz. Então, a partir de agora, você pode mandar a sua mensagem de texto. Na tela do GC da nossa televisão tem aí o nosso contato e você poderá participar durante toda a nossa programação. E na tarde desse dia, nós temos convidados especiais que vão estar dando o seu alô inicial e terão aí 3 minutos para poder fazer a sua apresentação inicial. E depois, no segundo bloco, vem os candidatos fazendo a sua exposição de plano de governo, caso sejam eleitos e consigam aí uma cadeira na Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu para legislar em prol do povo mais bacana e mais extraordinário da fronteira mais movimentada do Brasil. E tá quente na fronteira hoje, gente. Olha, a temperatura na casa de 33 graus centígrados, sensação térmica de 36 graus. Chegando aí o Sul ao vivo, programa ao vivo. Pode entrar, meu irmão, está convidado. 1, 2, 3, 4. José Silva, seja bem-vindo ao programa Amigos de Foz, chegando agora, né? Maravilha, seja bem-vindo. Muita correria aos nossos candidatos a vereador, trabalhando de manhã, de tarde, de noite. 24 horas por dia, conversando com a população, com a comunidade, interagindo com eles, ouvindo o que é o principal, e ao ouvir os vereadores, a população, os munícipes de uma forma geral, você passa a conhecer de perto as principais necessidades e o clamor da sociedade, a angústia da sociedade, o desespero de uma sociedade que está clamando por renovação. E essa é a razão por que a TV Foz e o programa Amigos de Foz está incorporando ideias e projetos que vêm de encontro à comunidade através dos nossos candidatos a vereador. Nós temos aqui na tarde, nesse dia, o Dantas Duarte, que também é candidato a vereador, e ele vai ter 3 minutos na tela para se apresentar, para dizer aos seus internautas, aos telespectadores e também àqueles que não lhe conhecem, quem você é. Dantas Duarte, seja bem-vindo ao programa Amigos de Foz. É um prazer muito grande tê-lo aqui. 3 minutos na tela. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. É sempre um prazer, né, participar dos programas aqui da cidade de Foz do Iguaçu, que permitem que a gente exponha nossas ideias, que fale sobre os nossos projetos. E não posso deixar de falar, né, que eu, como cidadão, tenho me sentido muito indignado ultimamente com a postura que nossa classe política tem tomado, né? Ou seja, existe uma crise de representatividade na nossa cidade. E é para preencher essa lacuna que eu estou me colocando esse ano à disposição como candidato a vereador, porque acredito que posso sim desenvolver um trabalho muito bom ali dentro da Câmara, né? Um trabalho administrativo, um trabalho que vai estar ao lado do povo, né? Que vai ouvir todas as demandas. O meu nome é Daniel Dantas Duarte, eu sou formado na Unila, sou geógrafo, venho estudando há pelo menos 5 anos a poluição dos rios aqui da cidade de Foz do Iguaçu, e como conclusão dessa pesquisa científica, né, eu identifiquei que temos aqui um problema muito grande de moradia, de saneamento básico, de educação ambiental, e trago no meu plano de legislatura essas questões que podem sim ser trabalhadas dentro do legislativo municipal. Então eu pretendo atuar principalmente em cima da área do meio ambiente,
através da Câmara, mas não só nisso eu vou ficar, né? Porque o vereador ele tem que atender todas as demandas que vão chegar para ele ali na Câmara Municipal e sempre atender bem o cidadão, né? Aliás, nós cidadãos, a gente espera um bom serviço público de quem está lá dentro nos representando. Então, estou aí à disposição da sociedade, contem comigo e vamos nessa entrevista aí que vai ser muito bacana, muito interessante. Quanto tempo já em Foz do Iguaçu, Dantas? Eu moro aqui em Foz do Iguaçu há 8 anos, sou natural de Salvador, na Bahia, Olha só que aí. sou de família militar. Região bonita do Nordeste, Nordeste do Brasil, hein? Com certeza, o pessoal do Nordeste é muito gente boa, né? Eu sou apaixonado pelo Nordeste. Pô, sempre que puder passar férias lá, será muito bem-vindo, né? Muito bem chegado, na verdade, pelo pessoal lá do Nordeste, né? E algo que chama a atenção aqui do Dantas também, Anderson, para somar aqui com o nosso internauta, é a idade dele, né? Parece uma pessoa nova e tem um vasto conhecimento e preocupado aí com o meio ambiente. Qual que é a sua idade aí, Dantas? Eu tenho 28 anos. Meu Deus do céu, já preocupado com o meio ambiente, estudando os rios. Tão E preocupado a que tô poluição, ficando careca já. já está ficando, é verdade, muita preocupação. Muito bem colocado aí o nosso mestre Jurandir do Carmo. Foram as palavras introdutórias à apresentação do Dantas Duarte, candidato a vereador por Foz do Iguaçu, e participando ao vivo hoje do programa Amigos de Foz, programa que é um divisor de águas na fronteira da Terra das Cataratas, dando oportunidade aos candidatos e também aos eleitores de conhecer propostas de governo dos nossos candidatos a vereador por Foz do Iguaçu. Nós vamos agora ouvir a palavra introdutória do nosso candidato a vereador, 11.111, ele é o Sub-Jussier e tem aí 3, 4 minutos na tela. Hoje o programa está mais folgado que nós. Aliás, eu gostaria até de justificar aí a ausência da Ivani de Sá e também do tio Natal, que justificaram, não puderam estar no programa na tarde desse dia. No entanto, estão perdendo a grande oportunidade de conversar com a comunidade, deveriam estar aqui, né? Seria muito bom. Porém, justificaram aí a ausência na tarde desse dia. Então o programa vai estar menos apertado hoje. Eu acredito que os nossos candidatos terão um tempinho maior para poder expor planos e propostas de governo, até porque já estamos na reta das eleições municipais no Brasil, para prefeito e também para vereador. Jussier Silva, seja bem-vindo ao programa Amigos de Foz mais uma vez. Sua apresentação inicial, grande colega. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, obrigado pessoal da TV Foz por abrir esse debate, abrir essa oportunidade de troca de ideias, né? Explanação de propostas. Obrigado, Juca, mais uma vez, é um grande mediador na área política. Obrigado, Dantas Duarte, que eu conheci não faz muito tempo, mas eu tenho bastante apreço pelo Dantas, né? Um garoto jovem, tem um futuro promissor e, sobretudo, porque ele defende uma área que eu sou apaixonado. E vai ser um prazer a gente debater aqui sobre meio ambiente, fortemente voltado sobre meio ambiente. Eu também sou apaixonado por essa área. Até perder os cabelos, né? Até perder os cabelos. É mal de quem trata do meio ambiente. O mestre debate tanto sobre meio ambiente que já perdeu todos os cabelos, né? Mas assim, de uma maneira geral, né, para esse nosso internauta que está nos acompanhando, muito bom estar com você, muito obrigado pela sua audiência e pela sua presença. E a gente pede licença para entrar na sua casa, na sua TV, no seu computador, no seu celular, para trazer um pouquinho das nossas ideias. Evidentemente a gente não consegue, a boca não consegue pronunciar tudo que o cérebro processa. Eu gostaria de falar para você, por exemplo, que nas minhas ideias de gestão pública, nas minhas ideias de projeto ou proposta política para a Câmara de Vereadores, eu trato a cidade como um organismo vivo que precisa desenvolver funções. E para organizar as ideias, né, eu trouxe aí 3 macro-eixos, vamos dizer assim, para organizar as ideias. Então eu organizei as ideias no eixo urbanismo, no eixo cidadania e no eixo gestão. São as funções com essas características mais próximas, né? No eixo urbanista, eu falo muito de habitação, e aí nós já falamos em outros programas do déficit habitacional e das propostas e programas que precisam ser desenvolvidos. Eu falo de trabalho, aliás, é uma bandeira das principais e das prioridades atuais. A política de geração de emprego e renda, né, para a nossa cidade, para nós sairmos dessa crise econômica. Eu falo ainda de lazer e falo de mobilidade urbana. Já tivemos debates muito acirrados, muito calorosos em torno da mobilidade urbana em Foz do Iguaçu. Já no eixo cidadania eu falo de educação.
E falando de educação, eu falo logo de saúde, segurança e também de proteção. São macro áreas, macro assuntos, né, que nós vamos abordar de uma maneira ou de outra. E no eixo gestão eu falo de serviços públicos. Todos os serviços públicos que o cidadão paga e paga caro, mas que precisa ter um serviço público eficiente e com economia. Aí eu falo de planejamento, e falando de planejamento, nós falamos de planejamento estratégico. Nós falamos, né, do plano diretor, nós falamos de vários outros planos, inclusive os planos orçamentários, né, os planos plurianuais, que tornam uma gestão saudável, a gestão de um prefeito ou de uma Câmara de Vereador, de uma maneira bem sólida e saudável. E eu falo ainda de preservação e sustentabilidade, aí no eixo gestão. E aí nós vamos nos aprofundar um pouco mais, falando de preservação e de sustentabilidade ambiental, econômica e social. Né? Quando eu falo de preservação e sustentabilidade ambiental, sobretudo, nós estamos falando aí da proteção, nós estamos falando da qualidade do meio ambiente, que é a nossa casa. E aí, se a gente for abrir esse conceito, meio ambiente, o Dantas também conhece muito de perto esse assunto, e aí nós vamos falar o dia todo e não vamos esgotar o assunto sustentabilidade. Então fique conosco, que você certamente vai aproveitar alguma parte do nosso discurso de hoje. Muito obrigado. Essas foram as palavras do candidato a vereador José Silva. Agora são 13 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estamos ao vivo pela TV Foz nas eleições 2020. Amigo internauta, compartilhe o programa de hoje. O programa de hoje tem muito conteúdo, o debate será com certeza um debate muito espontâneo, não muito técnico o debate de hoje. Acredito que com certeza vai somar demais na vida de todos os nossos eleitores que estão em casa e que vão ter a oportunidade de ouvir planos e programas de governo por parte dos nossos candidatos a vereador, que são muito bem preparados, né? Muita gente aí entrando. Nós temos aí a Odília da Silva, Silva, grande abraço, muito boa esta conversa. Temos também aí a Cleide Lopes da Cruz, muito bom esta oportunidade para que a população possa estar ouvindo aí as propostas dos candidatos a vereador. E nesse exato momento nós vamos ouvir as palavras introdutórias do nosso grande amigo, parceiro da gente aqui no programa Amigos de Foz. Já deve ser o 4º programa. E ao longo desses quatro programas de debates a candidatos a vereador, por Foz do Iguaçu e também a prefeito e vice, nós aprendemos bastante com o Jurandir do Carmo. Ele é formado em políticas públicas, tem um argumento muito contundente e de uma forma muito madura, incorpora, amplifica e acaba sendo complementativo do argumento dos nossos candidatos a vereador por Foz do Iguaçu. Seja bem-vindo o professor e mestre e comentarista político Jurandir do Carmo, que hoje trouxe também aí, como diz o gaúcho, aprenda para acompanhar ao vivo o programa Amigos de Foz e tem liberdade para apresentar a esposa, que também está ao vivo nos bastidores assistindo o programa. Mestre Jurandir do Carmo, seja bem-vindo ao programa Amigos de Foz. Obrigado, Anderson. Obrigado ao programa Amigos de Foz. Obrigado à TV Foz por mais essa oportunidade. É o nosso 4º programa e a cada programa nós estamos percebendo a audiência do internauta, o desejo que ele tem de estar nos acompanhando. E como o internauta está nos acompanhando, hoje eu tive o prazer de trazer a minha companheira, Cleide, para estar aí nos bastidores nos acompanhando, dando dicas de postura, né, Anderson? Com certeza. Dá um colorido a mais. Já melhorou, porque na verdade ela trabalha no lado estético, né, Barão? E aí, direita, esquerda, a linha, a lombar, tá vendo? Essa é a palavra correta, a postura. Muito obrigado a Cleide aí pela participação ao vivo no programa hoje, também está acompanhando aí nos bastidores e ajudando a postura. Sim. Continua, professor. E hoje a gente sente aqui um programa diferenciado. Por que diferenciado? Aí, tanto o Dantas quanto o Jussier são pessoas com várias experiências nas políticas públicas voltadas ao meio ambiente. E a pouca idade do Dantas e a formação dele, ele traz uma preocupação séria, né, a poluição dos rios. E nós temos várias nascentes que estão aí morrendo por falta de cuidados, né, Jussier? Jussier sabe bem disso, trabalha na área ambiental também. E uma pessoa com 28 anos tendo essa preocupação diferenciada, com certeza trará uma política centrada na área ambiental, que nós precisamos muito, né? Ainda mais nós que temos aí a Grande Cataratas, que é referência para o mundo inteiro, Itaipu Nacional, nosso Parque Nacional, nosso Parque das Aves. Então essa bandeira do meio ambiente é importante. E também a fala dele, ele se põe como um preenchimento da lacuna, pois está indignado com a política. E eu creio que essa sua fala
não é solitária, é de várias pessoas na sua faixa etária e até pessoas mais novas também. E tanto isso é importante, Dantas, que apenas 44 adolescentes de 16 anos irá participar das eleições deste ano. Então você veja, nosso público aí, adolescentes de 16 a 18 anos, chega a 30% da população. Aí você vê aí um número de 44 pessoas, José, é preocupante, né? Então essa indignação que você tem mostra aí essas poucas lesões dos adolescentes em busca do primeiro voto. José, mais uma vez, trazer as funções da cidade, tem vários argumentos para a gente estar discutindo isso, várias pautas, né, que vai enriquecer a você, eleitor e internauta que está aí ligado em nós. Então permaneça aqui na TV Foz, no programa Amigo de Foz, que temos aí 1h30 para encher você de oportunidades, de propostas diferenciadas e de acordo com a sua necessidade. Pode ter certeza que todas as falas que aqui sairão é pensando em você, eleitor, em você, internauta. Foram as palavras do mestre Jurandir do Carmo, dando a sua palavra introdutória, e para quem não conhecia, aliás, muito difícil não conhecer o Jurandir do Carmo, já está aí há mais de 30 anos, trabalhando como fiscal na Prefeitura Municipal, funcionário público há muito tempo, cientista político, formado em ciências públicas e faz um trabalho bacana e assiste de perto a necessidade da comunidade de Foz do Iguaçu, e essa é a razão pela qual a sua participação é indispensável no programa, porque fortalece e fala com conhecimento de causa. Grande abraço ao nosso convidado especial, Jurandir do Carmo, é muito bom tê-lo em nosso programa. O Robertinho Rodrigues está dizendo, grande abraço, amigos, obrigado, Robertinho, pelo carinho da sua audiência. Robertinho, vai compartilhando. O Robertinho também é um jovem candidato aí, tá se colocando. Olha só, Jussi, que legal, grande abraço ao... Se puder voltar ali, a gente pode, faz questão do divulgado também, porque a gente quer renovação. Muito bem, Jussi. Um grande abraço do Robertinho, que está concorrendo ali pelo PTB, é um jovem também, um jovem garoto, tem uma promessa da política de Foz do Iguaçu. Grande abraço ao Robertinho Rodrigues Júnior, também candidato a vereador por Foz do Iguaçu. Grande abraço ao amigo. Também a Cristiane Marcelino, minha esposa, está aí, ó, curtindo o programa. Compartilha aí, tá, garota? Valeu, maravilha. É importante você compartilhar, porque compartilhando o programa chega mais longe e atinge os grupos sociais. Atingindo os grupos sociais, mais pessoas também vão passar a saber quem são os candidatos a vereador por Foz do Iguaçu. A gente que vive por aí, a gente acaba observando que há uma deficiência por parte dos eleitores saber de verdade quem são os candidatos a vereador no campo de conhecer essas pessoas. Não é só mídia, não é só um santinho, não é só um trabalho de publicidade. É você conhecer, em primeiro lugar, a índole. É como você falar de um personagem, de um escritor, de Jorge Amado, Machado de Assis, Monteiro Lobato, Carlos Drummond de Andrade. Quando você fala desses escritores, esses pensadores da literatura, esses escritores da literatura, você precisa saber quem são, onde nasceram, seus familiares, sua fonte histórica, de onde eles vieram, o que estão fazendo, estão somando em que área para a sociedade, no campo literário. Então é importante você conhecer a trajetória de cada candidato e escolher um candidato que verdadeiramente se pareça com você, com aquilo que você sonha para a sua sociedade, para a sua comunidade, para a sua cidade. E, aliás, nós não estamos falando de uma cidade qualquer, não menosprezando as demais, mas Foz do Iguaçu é uma das cidades mais encantadoras da América Latina, uma das cidades mais visitadas por turistas internacionais. Quem não conhece Foz do Iguaçu precisa vir para cá. Mas daqui a pouco, gente, eu sou apenas um apresentador fazendo pequenas e seletas colocações. Mas daqui a pouco vem os nossos candidatos fazendo uso da palavra e compartilhando com vocês ideias profundas, pragmáticas e de alto poder de impacto para fazer você entender o que verdadeiramente Foz do Iguaçu precisa. Agora são 13h34, horário de Brasília. Vamos a um rápido intervalo comercial e a gente volta já. Não saia daí. Esse é o programa Amigos de Foz das eleições 2020. 1h47 da tarde. Seja bem-vindo ao programa Amigos de Foz. É muito bom ter você aí, amigo internauta. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos no debate com candidatos a vereador por Foz do Iguaçu através da TV Foz. E, aliás, quinta-feira, amanhã, vai estrear um novo programa na TV Voz, que é o programa de Mulher para Mulher. Você está convidado para poder assistir a esse programa com uma baita produção, uma mega produção, mulheres inteligentes, psicólogas, terapeutas, mulheres que vão encorpar e amplificar ainda mais
estudos e pesquisas e comentários e conselhos sobre as mulheres. Ali, nós estamos com a Ivani de Sá, que era para estar aqui no programa. Eu conheço a Ivani de Sá do Carrão. Paz o Senhor, volta lá. Lá. Paz o Senhor, pastor Anderson Marcelino, Deus abençoe. Estamos aqui vendo a entrevista. Maravilha, muito lindo. Deus abençoe vocês, tá bom? Valeu, Ivani. Grande abraço para você. A nossa Ivani também é candidata a vereadora. Só confirma o número dela para mim aí na tela, por favor. É o 25... É que não dá para ver na tela. Não está dando para ver na tela. Alô, Ivani, passa para a gente aí o seu número para a gente divulgar aqui, tá, querida? Grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Já justificamos aqui a sua ausência, tá? Já foi justificada a sua ausência. Que Deus possa te abençoar na sua trajetória. É o 25001. 25001, candidata a vereadora, a nossa querida irmã Ivani de Sá Carrão. Grande abraço, Ivani, beijo no coração. Uma excelente semana e bom fim de semana e boa correria para você também, toda a sua família. Estamos ao vivo no programa Amigos de Foz. Temperatura de estralar mamona, de fritar ovo no asfalto, gente. Eita maravilha! Ó, e outra coisa, lembrando você que hoje a partir das 19 horas e 30 minutos, na Rua Xavier da Silva, mais uma edição da campanha Poderia Deus Me Abençoar, mesmo ainda estando no deserto? Então vale a pena você estar com a gente, uma mensagem de vitória. Aliás, tivemos convidados especiais no culto, visitantes especiais no culto passado, foi muito legal. Estava lá o professor Jurandir do Carmo com a esposa. Foi honroso a participação dos nossos amigos do nosso culto e enobreceu demais a nossa reunião. Obrigado, Jurandir do Carmo, também a sua esposa. Grande abraço a todos vocês. E mais pessoas lá, ó. Volta lá, Leonardo Almeida. Paz está com vocês. Obrigado, querido Leonardo. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Mas nós vamos agora ouvir as palavras do nosso candidato a vereador, o Dantas Duarte, que é um menino jovem, 28 anos de idade, tem uma proposta bacana de governo. Liberdade de 4 ou 5 minutos na tela para expor, na primeira parte que cabe ao nosso querido candidato a vereador, exposição e planos de governo. Na tela, 4 minutos. Seja bem-vindo ao programa Amigos de Voz. Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado aos ouvintes e espectadores que estão aí ouvindo a gente. Ainda em tempo, né, queria mandar aquele abraço para o Robertinho Rodrigues, que comentou também. É um cara que eu conheço pessoalmente, participa do grupo de política menos jovem aqui da cidade, onde vários jovens de partidos políticos se uniram em prol de uma causa, né? A renovação da política, em primeiro lugar, e agora a gente está nessas eleições com a campanha publicitária contra a compra de votos. Ou seja, se a gente quer falar de moralização da política, né, para superar esses maus exemplos que têm sido mostrados nos últimos anos, a gente começa agora antes das eleições, como proponente, né, a vaga ali de vereador. Eu, como vereador, eu gostaria muito de atuar na área ambiental de Foz do Iguaçu, porque eu entendo que a cidade atualmente está passando por uma crise ambiental sem precedentes. Uma crise que começou a se formar há pelo menos 40 anos, desde a época da construção da barragem da Itaipu, só que naquela época a gente não tinha instrumentos de manejo, como o plano diretor, né? Que vai ditar ali como que a cidade vai crescer, quais são as áreas que devem ou não se construir. E de lá para cá a gente tem um aumento do número de invasões irregulares em áreas que hoje são de proteção ambiental. Além disso, tem também o loteamento que não obedecia normas, né, de esgoto e de outras infraestruturas que garantissem uma preservação melhor do meio ambiente. E hoje a gente sofre com a poluição dos rios da nossa cidade. Praticamente todos os rios que cortam a malha urbana da cidade, eles sofrem com esse problema de poluição. E a gente sofre também com números da dengue, que são altíssimos. É uma epidemia permanente aí. Ainda bem que esse ano o Fumacê está passando pela cidade, né? Eu observei isso aí. Mas o Fumacê, ele é um paliativo, quando a crise da dengue tem que ser superada principalmente pela educação ambiental. O cidadão bem educado ambientalmente, ele é fator de preservação do meio ambiente e ele vai evitar também que as epidemias se proliferem, né? Como, por exemplo, a dengue e a leishmaniose, que é uma outra epidemia grave que nós temos aqui no nosso município. A crise ambiental, ela é, no primeiro momento, uma crise social, né? De diversos fatores. Eu tenho visitado muito os rios de Foz do Iguaçu e tenho visitado as favelas, porque as favelas elas são instaladas na margem dos rios e na cabeceira.
Posso citar aqui o exemplo da Vila Braz, ali na região do Jardim Canadá, próximo à Vila A, onde existem inúmeros barracos em plena cabeceira norte do Rio Boici. As pessoas estão ali fazendo suas necessidades em cima da água que brota, a água já brota suja, e isso se espalha por toda a bacia hidrográfica, ao longo dos 10 quilômetros que o Rio Boici tem, desde o início dele até a Foz. Então, como plano de legislatura, né, eu proponho aqui trabalhar a moradia em primeiro lugar, porque quando eu vou numa favela dessa, o que eu ouço das pessoas? Estou há 25 anos na fila da Foz Habita, cadastrado. Cadê o vereador, então, fiscalizando o andamento desse processo da Foz Habita? Sendo que se a gente trabalhar uma política pública de habitação, já vamos dar o start aí da superação da crise habitacional. Porque é inadmissível que em uma cidade internacionalmente conhecida como Foz do Iguaçu, pelo seu turismo, pela sua ecologia, as pessoas estejam na cabeceira norte do Rio Boici, lá na Vila Braz, na favela do Cemitério, no Monsenhor Guilherme, em condições indignas, né? Desumanas. E aqui o dinheiro está rolando. O turista ele vem de outros países para usufruir do que tem de melhor aqui em Foz do Iguaçu. Resort 5 estrelas, ele é bem servido por nós que estamos trabalhando dentro do setor turístico para bem atender o turista e a cidade levar essa fama que ela leva hoje, né? Porém, como cidadão, a gente recebe muito pouco do que passa por esse circuito turístico. E uma das coisas que poderiam ser resolvidas, né, já que a cidade é tão famosa e pelo seu ambiente, é a questão da crise ambiental. E pretendo trabalhar nesse sentido, né? Ainda dá tempo? Acabou. Mais um minuto, candidato. Então tá bom. Eu coloco aqui no meu plano de legislatura uma sessão sobre meio ambiente, que são algumas coisas que eu pretendo trabalhar dentro da Câmara no âmbito do Legislativo. É o saneamento básico para a gente fazer o uso dessa nova lei, né, que foi aprovada esse ano, que é o marco regulatório do saneamento básico, para que a gente possa superar essas questões de saneamento aqui na nossa cidade, quem sabe trazer uma outra empresa que possa competir com a Sanepar e atender bairros que hoje não têm esse atendimento de esgoto, né? O que soa como um absurdo para uma cidade como Foz do Iguaçu. É trabalhar a coleta seletiva, a gestão do lixo, do entulho, da construção civil, do lixo eletrônico, principalmente a coleta seletiva. Eu moro na rua Fagundes Varela, ali na Vila Portes, e não sou atendido pela coleta seletiva ali. Ou seja, o lixo vai todo misturado para o aterro sanitário, que tem mais ou menos de 10 a 15 anos ainda de vida útil. Então a gente tem que pensar, a partir de hoje, soluções para o futuro. E o aterro sanitário futuramente vai se tornar um problema. O que a gente vai fazer? Um consórcio intermunicipal de gestão de lixo? Ou a gente pode ter aqui uma usina de processamento desse lixo e ter um subproduto que vai ser reaproveitado até na construção civil, no petróleo sintético e outros produtos, né, que saem disso aí. É o controle da epidemia de dengue e da leishmaniose, é a despoluição dos rios, que eu entendo isso como uma questão de gestão, né? E o meio ambiente ele tem que ser gerido através do poder público. A questão da moradia que eu já falei, principalmente da desfavelização da nossa cidade, a gente tem que olhar com mais carinho para essa questão da moradia. E a base de tudo isso, educação ambiental. Educação ambiental com a comunidade, educação ambiental na escola básica. E é isso que eu pretendo colocar em prática e trabalhar por isso a partir do ano que vem, dentro da área do meio ambiente. Foram as palavras do candidato a vereador Dantas Duarte 90300. O mestre vai fazer um comentário individual ou coletivo? Coletivo, acho que é. Coletivo. Então agora faltando 10 para as 2 da tarde, horário de Brasília. Estamos ao vivo da Terra das Cataratas com o programa Amigos de Foz. É o programa Amigos de Foz das eleições 2020. Nós vamos ouvir agora as palavras do candidato a vereador, o nosso grande amigo José Silva. E hoje o programa menos apertado. Nosso candidato também tem muita coisa para falar, terá liberdade, um tempo maior para expor propostas e planos de governo. Seja bem-vindo, José Silva, no programa Amigos de Foz, para falar com os internautas e os seus eleitores. Olha, Anderson e nosso querido internauta, eu vou aproveitar o Dantas Duarte hoje. Nós estamos aqui num bate-papo muito bom e eu vou focar mais na área do meio ambiente. Vou aproveitar de tabela aqui o Juca, que gosta, apaixonado também pela área do meio ambiente. Eu já falei que nós temos uma visão... E meio ambiente eu gosto de pescar. Vamos falar de pesca, mas não da pesca predatória, né? Sim, lógico. Me ajuda aí. Eu vou aproveitar então esse nosso tempinho um pouco mais
elástico aqui para a gente debater e esticar um pouco mais falando sobre meio ambiente. Aproveitar que o Dantas também tem um bom conhecimento nessa área e nós vamos tentar levar o melhor desse assunto para você. Eu já falei que meu pensamento acerca da gestão da cidade, ela se organiza por funções, as funções da cidade. Mas sobre meio ambiente em especial, eu analiso o meio ambiente como uma casa, um espaço onde nós habitamos, convivemos, trabalhamos. De modo que o meio ambiente, por conceito, nós vamos ter um meio ambiente, genericamente falando, um meio ambiente natural, onde a natureza se manifesta, né, a floresta, os animais e todas as demais interações. E nós temos um meio ambiente artificial, esse onde o homem modifica, junto com o meio ambiente do trabalho. A cidade, os prédios, os carros, enfim, tudo isso que o homem modificou do meio ambiente natural. Para as pessoas compreenderem didaticamente melhor como nós abordamos a questão do meio ambiente, né? Aí, tratando dessa questão, nós temos que observar que ninguém é uma ilha isolada, então nós temos que tratar a questão atmosférica, por isso nós falamos de poluição. Nós temos que tratar a questão das águas. E falando de águas, Foz do Iguaçu tem uma importância da mais alta relevância, pois nós estamos assentados sobre o aquífero Guarani, que poucas pessoas compreendem o que é, né? Nós estamos cercados pelo Rio Paraná, Rio Iguaçu, e cortados, a cidade é entrecortada por vários outros pequenos rios urbanos, uma malha de rios urbanos de altíssima importância para a convivência harmoniosa com a natureza. Temos sim uma série de problemas que nós descuidamos enquanto ser humano. Nós poluímos, degradamos, ocupamos os espaços de maneira desordenada. Não poderia ter deixado acontecer isso. Gestores passados não tiveram essa preocupação. Nós, seres humanos, não tivemos essa educação voltada com ênfase nesse aspecto, o aspecto ambiental. De modo que nós estamos poluindo os nossos rios, as nossas nascentes, os nossos aquíferos, né? Diga-se de passagem que o corpo humano é constituído de mais de 70% de parte líquida. Por essa razão, a água desempenha um papel fundamental na vida do planeta, na vida do ser vivo, seja ele vegetal ou animal. Então nós vamos falar então das águas, do solo, do subsolo, dos elementos da biosfera, vamos falar da fauna e da flora, que o Anderson acabou de colocar aqui, por exemplo, da pesca. Então fauna e flora se interagem mutuamente. Partindo disso, aí nós vamos falar dos problemas ambientais, né? Então o meio ambiente ele é complexo, não é fácil de se compreender, e é por isso que eu aproveito a formação acadêmica que está aqui disposta nessa mesa para levar um pouquinho mais de conhecimento à população, a esse ouvinte, né? Falando do meio ambiente, nós vamos falar dos impactos ambientais, nós vamos falar das causas, dos danos, das consequências, né? Por exemplo, as consequências da urbanização desordenada, quando falta gestão pública, quando falta conhecimento do gestor público. É o crescimento desordenado, é a habitação desordenada, descalculada, desplanejada, né? Nós falamos então das ocupações irregulares. Você acha que um ser humano merece morar numa favela? Eu particularmente acho que não. Acho que as pessoas merecem morar em locais adequados, espaços adequados, né? Diga-se de passagem que essa ocupação desordenada por falta de gestão pública ocasiona sérios problemas sociais, assim como sérios problemas econômicos. Por que sempre na cabeceira dos rios se instalam as favelas? É o que sobra para a população de baixa renda, a população que não tem acesso às políticas públicas de fato e de direito. Então, o ser humano, por não poder pagar, por não ter uma fonte de renda adequada, ele não pode pagar um aluguel, não pode adquirir uma casa própria, ele acaba indo invadir uma área que a gente vai chamar de uma área frágil, uma área de pouco valor agregado. Então ele vai ocupar o quê? Uma cabeceira de um rio, uma beirada de um rio, uma beirada de uma área verde, onde nem o empresário iria lá e construir uma grande indústria, porque tem pouco valor agregado, seria inadequado. Então o cidadão ele é empurrado pelo caos social, não é por vontade própria, é por necessidade. Ele é empurrado a ocupar áreas onde ele não poderia estar e ele jamais gostaria de estar. Porque aquela área poderia ser, na verdade, um espaço de lazer, de gozo para lazer, e não de moradia permanente, de estada permanente. E aí nós temos o que você já conhece, uma série de consequências negativas. Por exemplo, as doenças de cunho sanitário.
as diarreias e outras doenças de cunho sanitário, que acaba descarregando em prejuízo para a máquina pública, que tem que descarregar em cuidar e tratar de saúde onde não precisava. Falta de gestão leva a todo esse desando, a todo esse descontrole que leva a prejuízos financeiros. Então, a gestão pública ela é muito importante. A qualidade da gestão pública ela é extremamente importante para a economia, para a sociedade, para a vida, para a saúde pública. Falei demais. Desculpa. Essas foram as palavras do nosso candidato a vereador, José Silva, e para prefeito municipal e a Bibiana, Paulo McDonald. É 19. Nós estamos ao vivo no programa Amigos de Foz. Grande abraço ao Gerry, também está aí participando, né, do nosso programa. Obrigado pelo carinho da audiência. Temos também aí o Júnior M. Souza. Grande abraço, mandando alô sobre o Jussier, teve o apoio. Grande abraço a todos os internautas que estão aí ligados no programa Amigos de Foz. São oportunidades que estamos... esse é o mestre Nescau, capoeira. Esse time é realmente o futuro de Foz. Eu acredito, e olha, a gestão pública está em falta em toda a cidade de Foz. A cidade está pedindo socorro. Grande abraço aí ao mestre Nescau Capoeira. Na verdade é um camarada que trabalha aí, com certeza deve representar aí de forma muito forte o esporte, a dança, a cultura do município, e lamentavelmente às vezes acaba sofrendo retaliações por uma má administração e uma má fiscalização na Câmara de Vereadores. Agora são 13 horas e 58 minutos, as palavras do mestre, comentarista, cientista política em políticas públicas, comentando o argumento dos dois candidatos. Jurandir do Carmo, seja bem-vindo ao programa Amigos de Foz. Obrigado, Anderson. Um abraço aí a todos os internautas, em especial aí o nosso mestre Nescau, Galvão. Tamo junto, irmão. À noite é nós aí junto na correria da cidade, né? Galvão também faz parte aí das equipes da área de segurança e fiscalizando junto a questão do Covid. Olha só. Dantas abriu o seu discurso de uma forma assim bem entusiástica, né, dando apoio ao nosso amigo que mandou um recado para nós, o Ricardinho. O Robertinho. Então, apoio a jovens candidatos, né? É isso que realmente a população anseia. Novos candidatos, ainda mais a juventude, erguendo essa bandeira que estava há tempos adormecida, e o gigante está despertando. Isso que é importante, né, José? Então, aí os novos candidatos, jovens candidatos, estão fazendo um trabalho espetacular, assim como o Dantas mostrou aqui no seu plano de governo, e buscar a renovação na política sem corrupção, né, sem compra de votos. É um sonho que vem aí há anos sendo levantado essa bandeira, e infelizmente alguns eleitores acabam cedendo à corrupção. E quando você vende seu voto, você vai cobrar de quem depois o que aconteceu, o porquê a política está assim abandonada, porque falta infraestrutura, porque falta as políticas públicas. Então realmente é importante uma bandeira contra a corrupção, e vocês que estão aí levantando essa bandeira estão de parabéns. Muito bem colocada a questão da crise ambiental, ainda mais quando lá atrás não se tinha um plano diretor, né? Hoje nós temos, né, José? Infelizmente poucas pessoas participaram da elaboração do plano diretor, participaram da discussão do plano diretor. Então vocês que estão aí disputando as eleições agora, almejando 2021 estar lá na Câmara, terá a oportunidade de realmente revisar esse plano diretor e ver se está de acordo com as necessidades da população, principalmente a questão ambiental. Lembrando que é o plano diretor que deve trazer quais as ações para os próximos 10 anos do nosso município, né? Então é algo diferenciado que a população também deve participar quando for convocada para a confecção desse importante instrumento de gestão pública. A questão da moradia que você traz ali, Dantas, né, que o vereador deveria estar fiscalizando essas entregas, como é que é feito esse sorteio, né, se realmente existe uma fila de espera, se essa relação de pessoas na lista está sendo acompanhada também pelo Ministério Público. Então, esses casos, infelizmente, a gente não vê uma transparência assim 100%, e sabemos que sempre tem pessoas que estão lá, como você citou, há 20, 30 anos, nas barrancas do rio, nas beiras de rios, e até hoje está sem sua residência. Então, a Foz carece urgentemente aí de um problema habitacional sério. E quando você fala que o turista é bem atendido e a população fica à mercê desse atendimento, dessa atuação nos corredores turísticos, é de suma importância isso, ser revisto isso. Nós discutimos aqui em programas anteriores, o Anderson estava aí com alguns candidatos,
onde a fala foi como é que novos pontos turísticos estão sendo implantados na cidade e a população não conhece. Né? Como é que está abrindo novos estabelecimentos, causou um grande impacto ambiental e a população nem sequer foi convidada para conhecer esses atrativos turísticos. Né? Então, realmente, nós temos que ter o apoio de quem está no município, de quem é dono daquela região, que são os moradores. E aí depois tratar bem o turista e esse investimento que o turista deixa o município é realmente investir na população carente, na população que está no entorno desse ponto turístico. E discutindo aqui a questão ambiental, tudo pode ser feito, mas se não levarmos a bandeira com grande ênfase da educação ambiental, educar a população para fazer o descarte correto do lixo, para aí saber quais são os dias que o caminhão passa na sua rua. Você fez uma denúncia aqui que você não tem a coleta seletiva na sua rua. Né? Então, se a população souber quais os dias que o caminhão está passando, tanto da coleta quanto do lixo comum, fica mais fácil toda essa situação. Então, é isso que nós precisamos estar buscando. Essa necessidade de uma educação ambiental para todos. Jussia trouxe aí mais uma vez a fala enfatizando a questão do meio ambiente. Né? Um espaço que precisa ter o cuidado e acesso a todos, né? E aí você traz a importância da atmosfera e da água. Ainda mais o nosso aquífero ali, onde nós estamos aí banhados pelo Rio Paraná e Rio Iguaçu. É um assunto que deve ser maior debatido, maior discutido, onde a população precisa entender o que é esse aquífero guarani. Né? E quando a gente fala dos rios Iguaçu e Rio Paraná, todos os rios, as nascentes que passam pelo meio da cidade, eles desagam esses dois rios. Então, se eles chegam poluídos, qual a qualidade da água que nós estamos tomando? Principalmente a questão dos aguando Tamanduazinho, que abastece 70% da nossa população. Então, é importante conscientizar a população da questão ambiental com uma certa urgência. Por muito tempo ficou adormecida, mas hoje toda a população necessita de um esclarecimento maior, uma informação mais precisa de quais são esses pontos, quais são as nascentes que nós precisamos recuperar de forma emergencial. E também como é que está a situação do tratamento de água da nossa cidade. Né? Realmente está tendo um tratamento de água satisfatório? A Sanepar está cumprindo com o ISO, que tanto prega o ISO 9001? Então tudo isso está ligado aí nas questões ambientais. E se a gente não cuidar da água, tem as doenças sanitárias, que você trouxe muito bem. A população está cada vez mais consumindo água de forma sem qualidade nenhuma, e aí vem as doenças. E quando você vê as pessoas com a água inchada, né, não sabe o que é, e é tudo através da água maltratada, de uma qualidade de vida que nós não estamos tendo, mas estamos pagando. Todo mês chega a fatura na porta da nossa casa para ser efetuado o pagamento. Se não pagar, você fica sem essa água. E esse tratamento realmente está acontecendo. Então são questões como essa que nós estaremos discutindo aqui, daqui para frente também. Né? Os dois candidatos escolheram uma bandeira bem significante, que vai esclarecer você, eleitor, quais são as medidas que os dois poderão estar tomando a partir de 2021, contando já com o apoio do seu voto. Agora são 2h04 na fronteira mais movimentada do Brasil. Foz do Iguaçu, terra das cataratas, da Itaipu Nacional, a terra do turismo, a terra da culinária. É muito bom Foz do Iguaçu. Eu viajei muito norte, nordeste do Brasil, preguei muitos estados do norte, nordeste do Brasil, interior do Maranhão. Acho que eu estive palestrando lá em mais de, 100 cidades, 150 cidades no interior do estado durante esse período. Quando você falava em Foz do Iguaçu, o olho do maranhense brilhava de vontade de conhecer as três fronteiras. Foz do Iguaçu é uma cidade encantadora, e essa é a razão pela qual os nossos candidatos a vereador estão debatendo propostas e programas de governo que venha primeiro sarar áreas importantes da nossa cidade, como, por exemplo, o tratamento da água, cuidar dos rios, porque, na verdade, nossa região é uma região verde, arborizada. Então, cuidar da poluição, fazer um tratamento bacana, em parceria com o governo, os governos municipais, governo do estado, governo federal, é de vital importância para que a cidade de Foz do Iguaçu continue viva, como é vista pelo mundo inteiro. Então vale a pena realmente compartilhar o programa de hoje, que é um programa muito inteligente. Temperatura de 33 graus na fronteira mais movimentada do Brasil. Grande abraço aos amigos argentinos, paraguaios, todo mundo ligado aí na nossa programação. Também a Ivani está participando do programa também, não pôde vir, já justificou aí a sua ausência no programa, não pôde participar com a gente. Abraço, beijo no coração, está acompanhando o programa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência.
Nós vamos a um rápido intervalo comercial e a gente volta já com a segunda parte do programa Amigos de Foz. É a TV Foz nas eleições 2020. 2h10, estamos ao vivo da Terra das Cataratas para o Brasil e o mundo através das redes sociais. Como é bom ter você ligado em nosso programa, em nossa transmissão. É o programa Amigos de Foz nas eleições 2020. Amigo internauta, compartilhe o nosso programa, mande também aí o seu alô para o seu candidato, pode fazer a sua pergunta, interagir conosco durante o programa. De acordo com o tempo e a orientação da nossa produção do programa, nós vamos levando o programa com muita qualidade, com muita maturidade, pragmático, informando você acerca da capacidade e o potencial dos candidatos a vereador por Foz do Iguaçu nas eleições 2020. Agora são 2h11, nós vamos ouvir aí a continuação da fala do Dantas Duarte, candidato a vereador por Foz do Iguaçu, com propostas bacanas para a população. Dantas, você tem mais 4 minutos para falar e fique à vontade no programa Amigos de Foz. Tempo na tela. Dentro desse universo do meio ambiente, eu acho que importa muito a gente falar também da mobilidade urbana, né? A gente aspirar a uma nova perspectiva de mobilidade, tanto enquanto estrutura e enquanto modais de transporte também, né? A gente falar de um ônibus mais ecológico, híbrido, assim como aqueles que são usados dentro do território da Itaipu, lá no Parque Nacional do Iguaçu também. Isso não é uma realidade distante da gente. Aliás, a gente tem logo ali em Cascavel a fábrica da Mascarel, que é reconhecida mundialmente também pelos seus veículos, né? E que produz um veículo elétrico que está em teste lá no município de Cascavel. Enquanto cidadão, né, eu acho que está todo mundo insatisfeito com a questão do transporte público na nossa cidade. Isso é um assunto muito sério, que quem chegar lá na Câmara ano que vem vai precisar se debruçar sim em cima desse assunto, porque não há uma pessoa nesse município que não reclama da qualidade do transporte público, que não reclame do intervalo de tempo entre ônibus e outro, que não reclame da falta de ar-condicionado. E aí a gente começa a observar como é que as coisas estão articuladas, né? Veja bem, se numa cláusula contratual era obrigatório que a empresa que assumisse o transporte urbano em Foz do Iguaçu tinha que construir 4 terminais em regiões da cidade e colocar ônibus com ar-condicionado dentro de um certo período de tempo, por que foi dado então a isenção de 10 milhões de reais no ISSQN, para que a empresa fosse estimulada a colocar, né? Agora a empresa levou prejuízo dentro dessa pandemia e, mais uma vez, o poder público entrou com o fomento, né? Foi a compra do Vale Transporte Antecipado no valor de 1.600.000, se eu não me engano, né? Então, vamos ter que, sim, fiscalizar como está sendo conduzida a questão do transporte público em Foz. E fiscalizar, principalmente, a atuação da secretaria responsável pela organização do trânsito, no caso, a autarquia, né? A Foztrans. Por quê? Porque eu sou ciclista e trouxe até um mapa hoje aqui, de minha autoria, chamado A Vergonhosa Rede de Ciclovias de Foz do Iguaçu. Por que eu coloquei esse título no mapa? Porque eu sinto na pele o que é ser ciclista em Foz do Iguaçu. O que é não ter uma infraestrutura cicloviária decente e que termina colocando o ciclista em perigo, né? A gente, para conectar das ciclovias existentes até a outra, a gente não tem conexão praticamente entre nenhuma ciclovia aqui dentro da cidade. Fora isso, a questão da qualidade das ciclovias. Veja a ciclovia da Avenida José Maria de Brito, por exemplo. Toda irregular, causa acidente por si só. Tem relato de gente que caiu ali e se machucou. E é péssimo andar nessa ciclovia. Eu tenho feito a minha campanha em cima da bicicleta. Eu estou levando um banner por aí pela cidade, o pessoal deve ter me visto já em algum momento. E estou passando pelas ciclovias, estou conversando com ciclistas, porque é um público que eu pretendo atingir. Mas, poxa, eu estou sentindo exatamente o que todo mundo está sentindo, né? É péssimo andar de bicicleta em Foz do Iguaçu, sendo que Foz é uma cidade propícia ao ciclismo. E quando a gente fala de ciclismo, a gente está falando de meio ambiente. Aliás, não polui, né? Aliás, traz saúde. Aliás, tira lá do SUS um encargo que iria caso o cidadão doente chegasse lá para ser atendido por uma doença, obesidade, que é uma doença muito comum para quem não pratica esporte, e até doenças mentais também, né? A gente está falando de um contexto de pandemia, onde as pessoas elas estão sofrendo com tudo isso que está acontecendo. Como é que vai ser depois disso? Será que a bicicleta, a atividade física ao ar livre, não ajudaria a mente das pessoas?
Eu falo aqui no meu plano de legislatura, né, sobre a manutenção e implantação de novas ciclofaixas, ciclovias e principalmente ciclorotas. Vejo muito grupo de ciclistas andando aqui e vejo muita reclamação de motorista, de que os grupos estão ocupando as faixas. Se for instituída uma lei de ciclovias que traga na sua consideração a ciclorota, a gente vai evitar esse tipo de conflito. Porque a ciclorota ela é uma faixa do trânsito compartilhada e bem sinalizada. E com a ajuda da educação do trânsito, a gente vai evitar esse tipo de conflito, xingamentos, atropelamentos e tudo mais que vier junto, né? Eu falei da fiscalização do transporte público. A gente tem um problema muito grande infraestrutural na nossa cidade, que é a conectividade entre as regiões. Ou seja, está lá o Charrua fechado, o viaduto Lírio Bertolli ali, que conecta Costa Silva com a BR, ele tem seus problemas, porque todo o fluxo foi direcionado para lá, tanto para lá quanto o viaduto da Paraná, né? A gente tem que resolver um problema que é infraestrutural na nossa cidade também. E o legislador, no caso o vereador, ele pode fazer as suas articulações ou também votar as suas emendas impositivas, para que essas estruturas possam ser trazidas aqui para o nosso município, né? Uma outra coisa que eu trago aqui é a fiscalização das leis das calçadas, a lei das calçadas, né? E que é um problema também muito grave, acessibilidade aqui no nosso município. Cada cidadão, dono de lote, ele é responsável por ter ali, construir a sua calçada. Só que o que acontece? Será que tem atuação, a fiscalização em cima disso? Porque é muito comum a gente ver calçada quebrada por aí, que está fora do padrão estabelecido na lei, né? E o que o município vai fazer? Vai punir ou ele vai incentivar? A gente tem que pensar também os teores das leis, né? Para que os munícipes eles possam ser incentivados e assim a gente trabalhar uma cidadania municipal muito melhor articulada. E eu fecho aqui essa sessão de mobilidade com a educação do trânsito, para a gente evitar o conflito entre o ciclista, entre o motorista, para que o pedestre possa atravessar sempre na faixa, né? E por aí, é por isso que a gente vai trabalhar lá. Mais um minuto, candidato. Então, tomando ainda um gancho nesse assunto, né? Falando agora de uma questão administrativa geral, né? O que o cidadão quer? É importante lembrar, nós temos lá o nosso telespectador Rangel Martins fazendo o seguinte comentário. Pois é, meu amigo, aqui é o Rangel Martins. Eu já fui acidentado de bicicleta em Foz do Iguaçu. Lógico, é difícil você andar. E aí, esse é o comentário que deu para entender o final. Mas a verdade é que ele já sofreu um acidente, né? Já provavelmente deve estar observando aí que há necessidade de fazer reparos em relação a isso, o Douglas. Em relação aos reparos, a gente tem que atuar em cima da secretaria responsável, seja a Secretaria de Obras ou até a própria Fostrans, para que seja feito esse reparo. É inadmissível, por exemplo, ali na José Maria de Brito, que a ciclovia esteja há muitos anos ali naquela situação. É inadmissível na Avenida Beira Rio, que fizeram uma ciclofaixa que toma um acostamento e que a gente pode furar o pneu facilmente porque não existe uma varreção da rua. Então a gente fica propício a esse tipo de problema. Enquanto que na Avenida JK, que é de fato uma rota ciclística da cidade, que eu aposto que todos os ciclistas aqui da cidade usam a Avenida JK, a gente mal tem o canteiro central estruturado para caminhada, iluminado, que tenha todos os equipamentos de segurança para que o cidadão possa usufruir daquela estrutura a qualquer hora do dia, né, e se sentir seguro ali. Então é em cima disso que tem que ser fiscalizado. E o vereador Dantas Duarte, quer fiscalizar sim a atuação da Fostrans, Secretaria de Obras e do setor responsável, né, pela implantação e manutenção das ciclovias. Estamos ao vivo pelo programa Amigos de Foz, direto da Terra das Cataratas para o Brasil e o mundo, especificamente para abranger e chegar na casa dos eleitores de Foz do Iguaçu, são candidatos a vereador por Foz do Iguaçu. Nós vamos ouvir agora as palavras do grande amigo Sup Jussier, que sempre vem com um discurso muito preparado, muito profundo, muito abrangente, muito clínico geral a respeito das principais necessidades de Foz do Iguaçu. Seja bem-vindo mais uma vez, Jussier Silva, ao programa Amigos de Foz. Com certeza há muitas pessoas em casa querendo ouvi-lo na tarde desse dia. Anderson, eu vou focar mais ainda na questão ambiental. O plano diretor de um município, ele é a espinha dorsal, é para onde a cidade cresce e de que maneira, com qual custo-benefício a cidade cresce. Foz do Iguaçu vai crescer, continua crescendo. É uma pena que continua crescendo de uma maneira espalhada, espraiada, sem o devido controle, sem o devido acompanhamento. Eu acredito. Eu sou engenheiro de formação, conheço a cidade de ponta a ponta,
e eu ando a cidade toda. A cidade está crescendo, existem muitos vazios urbanos que a gente precisa combater, tentar diminuir os vazios urbanos, né? Em vez de autorizar novos loteamentos cada vez mais distantes dos centros, aproveitar os vazios urbanos ainda existentes para a gente evitar o alto custo da infraestrutura do poder público, né, da administração pública, por exemplo, com transporte, por exemplo, ciclovias, vias e outras infraestruturas, como o tratamento de água e esgoto, né, coleta de lixo. Então, plano diretor tem que ser amplamente discutido com toda a sociedade, mas tem que ser gerido com uma equipe multidisciplinar, muito bem capacitada, uma equipe altamente técnica, sobretudo das áreas da engenharia, das áreas da arquitetura, das áreas afins da engenharia. Então, eu defendo isso com muito afinco. O plano diretor é a espinha dorsal para onde a cidade cresce e com que viabilidade econômica, social e ambiental ela cresce. Qual é o custo-benefício disso? Plano diretor é a resposta. E aí eu foco no plano de gerenciamento de resíduos sólidos, por exemplo, que é apenas um cisquinho, um grão de areia nesse universo. Plano de gerenciamento de resíduos sólidos de Foz do Iguaçu não funciona. Por que não funciona? Não funciona porque as pessoas, provavelmente, uma boa parte das pessoas que estão à frente da gestão dessa pasta não compreende a necessidade. Isso que eu ia perguntar, quem que administra esse É a plano? pasta do meio ambiente. Então as pessoas que estão encarregadas normalmente não compreendem adequadamente. Ela gera conflitos para o empresário, gera conflitos para o comerciante, gera conflitos para o profissional da engenharia que tem que elaborar, acompanhar e gestionar. Então, gera conflitos para todo mundo, porque talvez as pessoas, os profissionais encarregados desse mistério não estão conseguindo compreender. Outro deles, por exemplo, é a arborização urbana. Foz do Iguaçu é uma cidade com alto nível de vocação ecológica, turística ecológica. Nós precisamos preservar a natureza, precisamos preservar a arborização urbana, porque ela traz inúmeros benefícios. Não só o oxigênio para você respirar, não só a madeira para você utilizar e a sombra para os pássaros, as frutas para os animais. Não somente isso, ela traz toda uma questão de estética urbana, conforto acústico e outras questões ambientais que aí estão envolvidas. Precisa elaborar e disciplinar o Plano Municipal de Arborização Urbana, que para mim não existe. É só uma ideia, não existe de fato. Eu quero falar do Plano Municipal de Recursos Hídricos. E é da mais alta importância colocar pessoas altamente técnicas e habilitadas a discutir o Plano Municipal de Recursos Hídricos. Nós estamos tendo asfalto aí em tudo quanto é rua, e isso é bom. Eu gosto de asfalto porque diminui os prejuízos, os buracos e a feiura. Mas a questão das enchentes, nós vamos ver agora as consequências. A partir do ano que vem você vai ver a cidade cada vez mais alagadas. Anote aí, isso é uma profecia de um engenheiro, não é de um religioso, não. É da gente que entende de engenharia e sabe, não foi acompanhada da infraestrutura necessária. Não vai conseguir coletar todas as águas das chuvas, portanto nós teremos ainda mais enchentes prejudiciais que causam prejuízos materiais, prejuízos humanos e muitos incômodos por falta de planejamento. Queremos asfalto, sim. Queremos benfeitorias, sim, mas nós queremos que seja acompanhada do devido planejamento. Tem que ter infraestrutura, gente. Se não vier acompanhada de infraestrutura, teremos sérias consequências. O asfalto precisa começar por baixo, né? Não por cima, né, José? A reclamação mais comum é que a prefeitura faz o asfalto e a Sanepar corta o asfalto para passar o encanamento, não é verdade? É uma das reclamações mais frequentes. Mas por que isso? Porque a prefeitura permitiu passar asfalto sem infraestrutura, gente. Não tem a canalização de esgoto necessária para a bitola necessária. José, mas isso aí não pode ser chamado, depois o mestre vai comentar, eu estou fazendo o meu comentário leigo, mas isso aí não pode ser classificado como política superficial. Eu chamo isso de desperdício público, desperdício de recurso público. Mas eu vou ter que fazer nem que for por cima para mostrar que fiz. É como se você estivesse fazendo a casa, o reboco e a pintura, sem fazer a infraestrutura da casa. Depois tem que cortar todo o reboco e a pintura para refazer a infraestrutura. Fez seu encanamento da luz, seu encanamento da água. Você vai fazer o acabamento da casa sem fazer a infraestrutura? Não! Porque você teria que cortar tudo e perder dinheiro. Dinheiro com mão de obra, dinheiro com materiais, perder tempo. É o que acontece com o asfalto mal planejado. Queremos asfalto e benfeitorias? Sim, a resposta é sim, mas queremos responsabilidade com a infraestrutura devida.
E nós vamos fiscalizar lá na Câmara de Vereadores. Com certeza, projetos dessa natureza, que não são acompanhados com rigor técnico, serão descartados. Nós não iremos assinar e não iremos autorizar, nós iremos fiscalizar. E não iremos deixar o cidadão de bem, o prejuízo é seu. Se você acha que aquele asfalto você não vai pagar, não existe almoço de graça. Nós já estamos pagando a conta a longo prazo e a suaves prestações. Então preste atenção, toda vez que você for receber uma benfeitoria, ela tem que vir acompanhada de planejamento. Porque eu estou jogando dinheiro fora. Estaremos jogando dinheiro fora se não vier acompanhado do devido planejamento. Eu estou falando só de pequenos itens. Não vai dar tempo de falar, por exemplo, das águas urbanas, do saneamento, das enchentes, saneamento básico, água e esgoto. Não vai dar tempo de falar aqui. Então, as águas pluviais, né, as águas urbanas, o problema do lixo, o problema do saneamento básico, da água e do esgoto, água tratada para todo mundo e saneamento, o esgoto coletado e tratado, de fato, não é faz de conta, nós estamos pagando a conta. O meio ambiente paga a conta e nós, sociedade, estamos pagando a conta de serviços mal prestados, quando não tem fiscalização. Você sabe dos problemas do lixo, quanto você paga na sua taxa do lixo? Sabe quanto paga na balança? Com certeza você não sabe. Mas é só você averiguar os contratos. E nós estamos falando de uma série de outros problemas que existem no nosso município, que de uma maneira ou de outra nós vamos ter que enfrentar, Dantas, enquanto fiscais, enquanto legisladores e fiscais da lei e da norma municipal. Eu poderia trazer aqui uma enxurrada de outras questões, não tenho tempo para falar. Acessa lá nossas redes sociais e você vai acompanhar tudo isso. E muito obrigado. Para vereador Subjussier, 11.111. Paulo é 19. Agora nós vamos ouvir as palavras do crítico e comentarista em políticas públicas, mestre Jurandir do Carmo. Como é que vai ser agora aí o argumento em relação aos dois candidatos? Bom, primeiramente, os internautas estão participando. Um abraço aí ao amigo Maurício Farina, que também está nos acompanhando, mandou a sua mensagem. E os dois candidatos são felizes em suas falas, porque eles mencionam a questão do ato de fiscalizar, né? Tantas questões que o Dantas colocou, quanto o José colocou, é falta de fiscalização do poder legislativo, né? E até me assusta com a fala do Dantas, porque assim, eu acho que ele mentiu para nós. A formação dele não é geólogo, é mais para engenheiro, né? Mas estamos andando junto, né? Então, essa importância que ele traz o transporte público, para quem depende do nosso transporte, Foz do Iguaçu sofre. Ele é mais por ser uma cidade turística. Pensa aquelas pessoas que saem cedo para ir para os hotéis, trabalhar, sofrer um monte lotado, sem ar-condicionado, poucos com ar-condicionado. E hoje me chamou a atenção que eu estava passando na rua e lá estava escrito um monte bem grande, ar-condicionado, e as janelas todas abertas, sinal que o ar não estava funcionando. E a temperatura hoje está 34 graus. 34 graus. Então está caótico. Então nós precisamos realmente, de fato, que os vereadores façam o seu papel de agente fiscal, que realmente fiscalize o recurso público. Tem um contrato aí do transporte coletivo, então está faltando até o momento fiscalização. Vocês estão muito bem a questão do fomento do poder público em relação aos transportes, para tentar sanar as dificuldades dos trabalhadores do transporte público, de uma situação emergencial devido à pandemia, mas cadê os nossos vereadores neste momento para levar também uma contrapartida a todas as classes trabalhadoras da cidade, não só o transporte público? Essa questão da ciclovia, você falou de conhecimento, sem sombra de dúvida, Dantas. Realmente falta infraestrutura, falta enquanto as ciclovias que você começa num determinado momento, ela para do nada, começa do nada, então você não consegue se encontrar com outro ponto estratégico da cidade. Então realmente essa comunicação de ciclovias está faltando. O engenheiro que desenhou essa questão da ciclovia, eu acho que faltou tinta no mapa dele, né? Para terminar esse mapa. Porque essa está perdida. É como você criar uma ponte do nada para o nada. As ciclovias estão assim. Então precisamos disso, precisamos realmente investir mais. Quando você fala que a ciclovia, né, ou andar de bicicleta é qualidade de vida, não deixa de ser um esporte, não deixa de ser uma atividade física. Muitos fazem por lazer, outros por necessidade, mas dependente do que está sendo executado, o jeito de usar a ciclovia, é importante que ela tenha uma qualidade diferenciada, que realmente ela tenha um início, meio e fim, que ela possa encontrar com um bairro A, B e C, que passe pelo centro da cidade, que passe pelos nossos atrativos turísticos, pois com isso toda a população ganha, né? Então realmente precisamos aí
e uma melhor infraestrutura para as ciclovias. E algo que você traz, que é de suma importância também, a fiscalização das calçadas, né? Vemos aí que a calçada é um espaço de mobilidade urbana para várias pessoas, principalmente para o deficiente, seja ele cadeirante, seja ele deficiente visual. Como é que estão as nossas calçadas, né? Em várias regiões, aí, principalmente na área central, tem pontos de calçada totalmente esburacada, principalmente onde está a malha viária que passa a linha de transporte público, também está prejudicado. O cadeirante, é difícil conseguir uma rampa de um ponto ao outro para ter acesso à sua cadeira. Então tudo isso tem que ser revisto. Fiscalização da calçadas não só na questão da execução, da implementação da lei, mas sim nos pontos que já existem e sua devida manutenção. Principalmente onde essa manutenção é a cargo do poder público, que muitas coisas precisam ser ajustadas. Fiscalizar o transporte, né? Isso cabe à Fostrans, papel da Fostrans. Então cabe também aos vereadores pressionar a Fostrans para ver se o contrato que está hoje em evidência está sendo executado. E por que não está sendo, né? Quais são as contrapartidas que o município deixou de fazer ou a própria empresa deixou de fazer para que o usuário ganhe com isso? Você deixou bem claro que os intervalos de um ônibus para o outro, em algumas linhas, é muito longe um do outro, né? Que acarreta o quê? Ao profissional que vai chegar no seu local de trabalho se atrasar. Então essa fiscalização é de suma importância. Jussier passeou mais uma vez em cima do plano diretor, né? Todos os planos do município têm que estar contemplados no plano diretor, como você mesmo disse, a espinha dorsal para o crescimento da cidade. Então, se não tiver um plano diretor bem feito, bem anexado às demais ações do município, a todas as secretarias envolvidas, todas as ações que aqui foi colocada, vai ficar a desejar. Quando você cita a questão aqui do Plano Municipal de Recursos Hídricos, se o plano diretor contempla a questão dos rios, os seus adjacentes, esse plano municipal fica mais fácil de executar, porque o plano diretor já trouxe esse norte, já trouxe esse direcionamento. Sem sombra de dúvida, o PGRS, o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, realmente há grandes conflitos, tanto para quem executa ele, para quem fiscaliza e para quem tem que fazer que ele seja cumprido, principalmente os condomínios e supermercados, as grandes redes hoteleiras, né? Porque sabemos que ali é que você vai separar o resíduo do reciclado, do sólido e do orgânico, né? E é assim que vai dar a distinção final à nossa aterro sanitário. Tantas trouxe lá atrás, se a gente não cuidar, nossa aterro sanitário vai ter que fazer um consórcio intermunicipal. E quem vai ficar com a conta do lixo? Ninguém quer. Então, se nós começarmos realmente a discutir o PGRS, né, fazer com que todas as pessoas que estejam envolvidas tenham uma compreensão melhor dele, agora em agosto é um novo decreto, né, regulamentando a lei que trata o PGRS, também um novo formato do PGRS. Então, todos envolvidos, engenheiros, principalmente na área ambiental, conhecer e possa discutir e levar para as empresas, principalmente os grandes condomínios, que são vários na cidade hoje, né, os grandes estabelecimentos, vai ficar mais fácil nós também termos um descarte correto no nosso aterro sanitário. E a questão do asfalto mal planejado. Infelizmente, nós vimos alguns vereadores que estão hoje no Legislativo tirando fotos com os asfaltos construídos, mal feitos, mal elaborados. Então, o papel dele era fiscalizar, não fazer campanha em cima disso que foi posto. Então, realmente, eleitor, falta o quê? Que o vereador faça a sua fiscalização, o seu devido papel, o ato de fiscalizar, de monitorar e avaliar as ações do Poder Executivo. Então, esses dois candidatos, você pode perceber, você pode sentir que estão preparados, pois são projetos de acordo com a necessidade que você busca. São pessoas que estão conhecendo toda a sua região que estão e também a região que você busca conhecer. Então, eleitor, no dia 15 de novembro, opte pelo melhor. Nós temos aqui dois nomes que podem representar bem o seu desejo também da sua comunidade, não só o seu pessoal, nem tampouco o desejo deles, mas sim de toda a sociedade e busca de uma cidade, uma Foz do Iguaçu melhor e com qualidade de vida para todos. 2h35, estamos ao vivo no programa Amigos de Foz, pela TV Foz, nas eleições 2020. Ouvimos as palavras do mestre Jurandir do Carmo. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e a gente volta em 2 minutos para o final do programa e as considerações finais. 2h37, voltando para o final do debate com os candidatos a vereador por Foz do Iguaçu.
no programa Amigos e Voz presente das eleições 2020. E a temperatura não cai, a temperatura sobe. Opa, 33 graus. Mas, né, a sensação térmica deve estar em torno de 35 graus. Está muito quente, mas é assim mesmo. Foz do Iguaçu sempre foi quente. Essa é a razão que você tem que vir para cá tomar um banho imaginário nas cataratas do Iguaçu, que não dá para entrar na água, né? Perigoso. Mas estamos no final do programa Amigos de Foz. Nós vamos agora para alguns minutos para cada candidato, para as considerações finais. Seja bem-vindo mais uma vez no programa aí o Dantas Duarte para as suas considerações finais. Você tem 3 minutos na tela. No meu plano de legislatura, eu fiz um apanhado de algumas ideias que eu pretendo trabalhar como projeto de lei, né? Eu acredito que a gente deve sim trabalhar pela cultura, pela qualidade de vida, pelo lazer do cidadão, porque o que interessa é a cidadania, o exercício da cidadania. E quando o cidadão ele se sente abraçado pelo poder público, a gente consegue alcançar um horizonte de política participativa. É uma coisa que tem faltado muito, porque quando eu vou pedir voto aí na rua, o pessoal recusa, né? O pessoal não acredita mais na política. E esse sentimento é legítimo. Aliás, nós como cidadãos, a gente viraram as costas pra gente, né? E a gente vê a política com maus olhos, porque não falta mau exemplo por aí, né? Para afirmar isso aí que está acontecendo. Eu acredito também que, como legisladores, a gente tem que trabalhar pelo emprego, né? E isso, dentro do campo da lei, vai permitir que a nossa cidade atraia investimentos, principalmente no que for referente ao Distrito Industrial de Foz do Iguaçu, que eu andei visitando lá também e falei com o Sagin, né, que ele é representante ali do distrito, e que tem muito imbróglio jurídico em âmbito municipal que tem que ser resolvido, para que o distrito industrial possa ser desenvolvido e trazer indústrias, né? E por que não a indústria 4.0, né? Que é tecnológica, é menos poluente e agrega um valor muito mais alto do que as indústrias de outros setores, né? Eu vejo assim que dentro de um âmbito da cidadania, eu gostaria de trabalhar pelo incentivo ao turismo cidadão, para que o cidadão de Foz do Iguaçu ele possa ter aquela mesma meia passagem que acabou lá em 2015, né, aos dias de domingo, para que ele possa ir com sua família frequentar os pontos turísticos, que ele, quando trabalha em hotel, recebe bem o turista que vai desfrutar desses pontos. Mas com a família ele fica na frente de casa os dias de domingo tomando tererê, por falta de perspectiva, né? Infelizmente a nossa cidade está assim. Então eu penso assim que através do ICMS ecológico que a gente recebe do Parque Nacional do Iguaçu, e se a gente fomentar também as reservas particulares de proteção natural, né, as RPPNs, a gente pode ter um fundo para reverter para o fomento da meia passagem e até mesmo para um cartão cidadão que vai isentar o cidadão de entrar no Parque Nacional, pagar R$16, né, se eu não me engano, subiu agora o preço. Eu acho um total absurdo nós, cidadãos de Foz do Iguaçu, pagarmos para entrar ali no Parque Nacional para ver as cataratas que estão no quintal da nossa casa. Ou ir lá no Marco das Três Fronteiras, de 1924, né, que hoje está privatizado dentro de muros. Veja aí na pandemia o que aconteceu. O marco ficou fechado. Enquanto que na Argentina, lá tem uma praça pública com a estrutura muito bem estruturada, que é integrada à cidade. Ou seja, uma praça interligada lá à costaneira, que o cidadão vai lá e vai desfrutar disso, né? Eu prezo muito pelo desenvolvimento do ecoturismo também, até porque é uma tendência muito forte aqui da nossa cidade, e a gente pode ver ali que tem algumas empresas que estão atuando no ecoturismo na região do Rio Iguaçu. E existe um bairro ali que eu tenho muito carinho, que é a Vila Carimã. Eu tenho muito carinho porque eu fiz a minha pesquisa lá, pesquisei as cachoeiras de Foz do Iguaçu, e vejo sim que o poder público ele pode prover esses locais com estrutura de educação ambiental, estrutura que vai permitir que o cidadão se sinta bem ali, que ele não jogue o lixo, né, ao sair da cachoeira, igual acontece hoje, o latão enche e transborda, isso vai para dentro do rio Tamanduá, que é muito bonito, né, uma joia aqui da nossa cidade. E eu também vejo que pode se trabalhar a partir da Câmara de Vereadores o incentivo tecnológico. Por quê? Porque eu vejo potenciais em bairros como a Vila Portes e o Jupira, que hoje estão subutilizados, mas a gente está falando do metro quadrado mais caro do Brasil na década de 90, né? E que hoje está lá um deserto, né? É um bairro violento, é um bairro sujo, mas que tem muitos galpões e muitas estruturas que poderia estar acolhendo startups, poderia estar acolhendo investidor que vem de fora, que quer trazer uma indústria 4.0, e ali é um lugar que pode sim se desenvolver e melhorar a nossa cidade, melhorar a questão de emprego através dessas premissas.
Uma das coisas que eu falo aqui no meu plano de legislatura é afirmar que nós não somos fim de linha. Não somos fim de linha, igual dizem por aí. Isso é um discurso demagógico que faz o cidadão desacreditar no potencial que a nossa cidade tem. Essa mesma cidade que recebe os royalties da Itaipu, que recebe o ICMS ecológico do Parque Nacional do Iguaçu, que tem um orçamento bilionário e que não consegue resolver os seus problemas. Mas eu acredito sim que com a boa articulação a gente pode trazer a Ferroeste para cá, a gente pode trazer um porto intermodal, se utilizar outra vez das hidrovias, que estamos muito bem servidos aqui de hidrovia, e trabalhar a transformação do insumo também dentro do território do nosso município, já que a gente está falando de uma região que é basicamente agrícola, a região oeste do Paraná, e que ao sul, pelo rio Paraná, a gente está conectado com 3 países, né? E ao norte a gente está conectado ali com o Paraguai e 3 estados aqui também, todos produtores de insumos agrícolas, né? Para finalizar aqui, o que o cidadão espera de um poder público que seja eficiente? Ele quer desburocratizar, ele quer ser bem atendido, ele quer celeridade nos processos que são levados a quem está lá para atender as demandas do cidadão. Ele quer redução de impostos também. Por que não falar da redução de impostos, né? Mas para isso, a gente não pode ser leviano e dizer que, eu vou fazer. A gente vai ter que fazer um estudo técnico muito bem estruturado e debater com a sociedade em audiência pública. Aliás, essa é a função da Câmara de Vereadores, e que o cidadão frequente, porque o fiscalizador do vereador é o cidadão, e ele tem que estar lá frequentando a Câmara e observando as ações do vereador que ele elegeu para que ele possa cobrar depois, né? A gente quer também uma reforma administrativa. Aliás, né, veja a iniciativa privada aí, como que sofreu dentro dessa pandemia. Mas continua pagando imposto. Imposto como o ISS, não, imposto sobre qualquer serviço que foi isentado do consórcio Sorriso, de 10 milhões de reais. Talvez uma redução do IPTU, que é uma coisa que, na minha opinião, não é absurda e pode ser, sim, trabalhada, né? E, basicamente, essa é a minha ideia. Eu gostaria de reforçar também a minha atuação lá nas redes sociais. Vocês podem conhecer bastante o meu trabalho nas minhas redes sociais, no meu YouTube, Dantas Duarte, Instagram e Facebook, @DantasFoz. Me acompanhem lá, me deem o seu apoio também, se vocês acham que eu posso representar vocês, estarei lá na Câmara para isso, e quero vocês lá presentes, como cidadão, fiscalizando também a ação do vereador, para que a gente possa superar tudo isso que a nossa cidade passou, né? Toda essa imagem política negativa que a gente traz aqui hoje. Essas foram as considerações finais do Dantas Duarte, vereador, para vereador número 90.300. Vamos ouvir as considerações finais do nosso candidato a vereador, Subjussier, número 11.111. Olha, Anderson, a mesa, o Dantas, o Juca e você, nosso internauta que nos acompanha, novamente muito obrigado. Eu já falei algumas vezes que as minhas ideias elas são classificadas em 3 grandes eixos por uma análise, digamos, mais técnica, baseada nas funções essenciais de uma cidade. Eu dividi isso em funções urbanísticas, funções de cidadania e funções de gestão, de modo que todos os meus debates eles cabem dentro desses grandes eixos, né? Sendo 3 as principais bandeiras, que a minha bandeira é a bandeira da família, do trabalho e do desenvolvimento. Falando assim, então eu consigo debater o modelo de cidade dos meus sonhos, né? Que é o modelo de cidade que eu quero que caiba no sonho de cada cidadão iguaçuense. Para isso, a gente pensou aí em pelo menos 11 medidas. São elas: o fim da corrupção é a primeira medida que eu elegi como prioritária. Transparência ao máximo, combate à corrupção para sobrar dinheiro público. Nós temos que, como Câmara de Vereadores, como legisladores, como fiscais da lei e do Executivo, né, trazer para a sociedade na mais alta transparência o gasto público. Além disso, nós queremos uma prefeitura que funcione em todos os âmbitos, em todos os níveis, em todas as secretarias, em todos os serviços. Chega de atrapalhar o empresário, chega de atrapalhar o cidadão, chega de atrapalhar o empresário que queira desenvolver na nossa cidade, que queira chegar aqui, estabelecer seus negócios, desenvolver as suas atividades econômicas e assim poder desenvolver
um conjunto de serviços e atividades do nosso município. Nós queremos desenvolver e crescer sim. Eu quero uma cidade com uma saúde que funcione, acabando com a fila da dor, acabando com aquela saúde que não chega para quem mais necessita. Nós temos sim uma cidade que tem corpo técnico adequado, tem um corpo técnico bom, mas uma infraestrutura boa, mas ao meu ver ainda falta uma administração boa para fazer tudo isso conversar, interagir e oferecer uma saúde de verdade, uma saúde que funcione. Eu quero ver a criança na escola e de preferência lá nos ensinos iniciais, na educação básica, né? Investir na educação dos nossos filhos, naquele modelo de educação participativa que integra a família. Eu defendo a educação com a família. Eu quero ainda oferecer moradia. Eu gostaria muito que o município tivesse uma capacidade estrutural capaz de oferecer uma política de moradia decente, para nós não termos as beiras de rios ocupadas pelas pessoas, pelas favelas. Isso não faz bem para a sociedade, eu não me sinto confortável. Eu acho que, enquanto gestor público... E o que é que teria que acontecer para que essa realidade se tornasse realidade? Uma ampla discussão acerca das ações e programas necessários. Por exemplo, a regularização fundiária, a ocupação dos vazios urbanos, o incentivo aos programas habitacionais via fomento. O governo federal tem linhas de crédito para você, cidadão, pagar. Não precisa viver à custa do governo. Basta o poder público desenvolver essas ações estratégicas e repassar o custo para o cidadão que ele quer morar e morar de maneira decente. Imagina você comprar todo. E esses recursos estão chegando, Jussier. Existem recursos, não falta dinheiro público. O que falta são projetos decentes. O que falta é seriedade na gestão pública. Administração. Falta administração, em resumo. É só isso. Existem recursos públicos de sobra. O que falta são projetos adequados e sérios. Política de moradia decente para esse cidadão que mora lá na beira da favela. A cada 2 anos, no máximo, vem uma enchente, leva todos os seus móveis, acaba com a sua condição financeira. Ele não quer estar lá. Seria muito mais viável ele pagar a prestação da casa própria. E se for um idoso, a perda dele é classificada como irreversão pela idade que ele tem. Nunca mais vai recuperar. Existe uma série de consequências negativas. Nós estamos falando aqui de bens materiais. Eu não estou nem entrando na questão da saúde pública, quando a gente permite que se ocupe essas áreas inadequadas, né? Então já falamos. Então eu quero ver uma política digna, de moradia digna. Nós gostaríamos de ver muito isso. É possível fazer. Nós gostaríamos que a cidade fosse cercada de infraestrutura adequada, de equipamentos públicos adequados. Nós estamos vendo alguns avanços significativos aí com a nova entrada do novo governo federal. Nós estamos assistindo, estamos acompanhando, estamos vendo. E o que está faltando, talvez? Mais projetos bons e sérios. A cidade vai crescer sim, mas precisa de um corpo técnico adequado, uma Câmara Legislativa conhecedora, capacitada para entender isso. Não basta só ser bonzinho, não basta só ser honesto, não basta só ser uma pessoa de bom currículo, de boas intenções. É necessário que tenha capacidade, tenha visão estratégica. Eu quero ver ainda um sistema de transporte, como foi colocado aqui pelo Dantas Duarte, que funcione, um sistema de mobilidade urbana que funcione. Sistema de transporte público integrado com todas as demais, os modais de transporte, seja ele elétrico, seja ele qualquer que seja ele desenvolvido, mas nós temos potenciais para serem desenvolvidos, para serem colocados, né? O Dantas falou das ciclovias, que é um ótimo meio de transporte ecológico, eficiente para a saúde, e Foz do Iguaçu não é tão grande assim para não poder usar e trabalhar de bicicleta. É um dos exemplos, né? Nós gostaríamos ainda de que o município simplesmente parasse de atrapalhar o desenvolvimento, o empreendedorismo, os empresários. Nós temos mais de 50 empresas judicializadas só no Parque Industrial. Onde é que está a falha? A falha do empresário? Ou a falha do poder público? Ou a falha de quem?
Já pensou, nessa pandemia, nessa crise econômica, a gente expulsar 50, 60, 80 empresários de Foz do Iguaçu? Numa carência que nós vivemos, numa ânsia de recuperação de vagas e de emprego, de Economia de uma forma recuperação da economia. Onde é que está o problema? O problema é gestão, falta gestão. Tem que compreender. O poder público, se simplesmente não atrapalhasse o desenvolvimento coerente e adequado, evidentemente, ninguém quer um desenvolvimento irresponsável. Sim. Nós estamos falando de um desenvolvimento responsável, né? Segurança pública de qualidade para todos. Nós sabemos que segurança, educação e saúde é o tripé de qualquer administração, é o tripé de qualquer administração. Os demais são consequências. Recursos hídricos, nós falamos aqui de sustentabilidade econômica, social e ambiental. Foz do Iguaçu, volto a insistir, tem vocação turística e ecológica que precisa ser preservada. De um ponto de vista enxergar Foz do Iguaçu como um grande potencial turístico e ecológico. Ainda é a nossa matriz da nossa economia e vai continuar sendo por muitos anos. Geração de emprego e renda, acabei de falar aqui com o desenvolvimento dos empresários e principalmente a questão da transparência e o combate aos desvios e à corrupção. Precisamos de gestores públicos comprometidos com a verdade, com a seriedade. Não precisamos políticos de carreira mais, não precisamos mais ter políticos, a sociedade não aguenta mais, não suporta mais a mudança precisa ser radical. Não suporta mais o peso da máquina pública, dessa máquina pública, de políticos que querem fazer carreira pura e simplesmente. Nós precisamos de pessoas capacitadas para gerar a coisa pública. Obrigado. 2h54, horário de Brasília. Estamos ao vivo pela TV Foz com o programa Amigos de Foz nas eleições 2020. Quero mandar um abraço aos nossos internautas e telespectadores lá na cidade de Campo Mourão. A minha irmã biológica está nos assistindo lá. Grande abraço, beijo no coração. E também o grande amigo Rangel Martins. Estamos te aguardando com um louvosaço poderoso na igreja hoje, tá, meu irmão? Custódio, o Rangel Martins e a sua esposa. Grande abraço aos nossos internautas que estão ligados. As considerações finais no final do programa Amigos de Foz para o nosso grande amigo, comentarista, crítico, especialista em políticas públicas, que tem nos dado uma grande aula, um show de comentários do campo político aqui durante os nossos programas. Nosso grande amigo Jurandir do Calvo, como é que você avalia aí o argumento dos nossos candidatos, que na minha opinião foram argumentos de uma contundência fora do normal. Jurandir do Carmo, suas considerações finais. Hoje, tanto nós, Anderson, eu, você e o internauta, foi que saiu ganhando com a grande apresentação dos dois candidatos. Tanto Dantas quanto o Jussier trouxeram propostas que elas se cruzam e umas também complementam a outra. Então, para o eleitor, foi algo diferenciado, porque viu pessoas preparadas, pessoas realmente com conhecimento das nossas demandas, das nossas carências em todos os campos. Os dois trouxeram aí as suas preocupações na área da saúde, educação, habitação, lazer, cultura, segurança, geração de emprego, mobilidade urbana, transporte de qualidade, também trânsito. Então são propostas que os dois falaram de grande conhecimento sem estar na Câmara de Vereadores. Agora imagine, nós temos pessoas assim, preparadas, com conhecimento, com vontade, sabendo como fazer, sabendo como atuar, levando propostas ao Executivo para ser apenas assinaladas para serem cumpridas. Então são esses candidatos que nós devemos confiar, que nós devemos nos amparar para que realmente eles alcancem o que buscam, que é o acesso à Câmara de Vereadores. Então, eleitor, peço a você, analise as propostas que apresentadas pelos dois candidatos. Tanto Dantas, com 28 anos, mostrou aqui um vasto conhecimento, mostrou que conhece a cidade de A a Z, todos os cantos da cidade, todos os problemas. Na sua fala final, das considerações, ele trouxe mais propostas onde nós esperávamos só o encerramento dele. Então é um jovem de 28 anos realmente preparado, qualificado. Como falei, a graduação como geógrafo mostrou que ele tem muito mais que isso, tem um preparo muito maior. Então parabéns, Dantas, com relação aos bastidores. Continue Obrigado. Assim, se não der certo nessa caminhada, não desanime, você tem um futuro enorme pela frente. Jussier, essa questão dos pontos-chave da cidade é o que a população precisa ouvir, precisa conhecer.
E até, como você falou, busque mais nas redes sociais. Busque conhecer quais são as funções da cidade. Né? Você passeou novamente, colocar todas essas suas funções, assim como o Dantas também colocou. Então é importante que você, eleitor, busque conhecer mais esses dois candidatos. Os dois deram seus perfis nas redes sociais. Busque acompanhar, busque conhecer. E alguma novidade, alguma dúvida que ficou aqui durante o programa, procure-os. Mas o importante é que você leve essas duas propostas aos seus familiares e pense no melhor. Pense no melhor para a nossa cidade, para a nossa região. Um forte abraço e até o próximo programa. Abraço. Essa foi a participação do nosso mestre crítico e comentarista político do programa Amigos de Voz, Jurandir do Carmo, agradecendo a presença do nosso candidato a vereador Dantas Duarte, candidato a vereador, e o número é? 90-300. 90-300. E o Jussier do Carmo? 11.111. 11.111.